Entrando ao vivo, 7h59, horário de Brasília. Vamos lá. Se você passar aqui, dá pra ver? Não. Mas o áudio saiu aqui. Não, mas... Fala, Thiago, tudo bem? 8 horas. Esperar aí o Rodrigo entrar. Aqui. Gilmar. Boa noite, Gilmar. Meu Rodrigo. 8 horas em ponto. Esperar o pessoal entrar aí devagarzinho. O que foi? Não apagou? Ah, é porque tem um procedimento para fazer lá, mas depois eu faço. Aí, Rodrigo. Lara de Angeli. Vou chamar o Rodrigo aqui. Ué. Rodrigo, aqui no seu tá dando que... Quando eu clico aqui na lista de nomes, o seu tá aparecendo bem assim. Rodrigo Reis Cirino não pode participar. Ué, deixa eu tentar de novo. Tentar aqui. Rodrigo, que estranho. Eu tô clicando aqui para adicionar. Se você olhar na base aí, tem alguns ícones, né? Tem um ícone de um rosto. Clica em solicitar participação, Rodrigo. Quando você entrou, apareceu uma possibilidade de você clicar em solicitar participação ao vivo. Vê se tem isso para você aí. Juliano, doutor Juliano, Fabrício, doutor Augusto. Só está entrando aí. Vê se você consegue, Rodrigo. Grande Rafael Junger. Fenômeno do Colégio Marista. Crânio, cara super inteligente, batia uma bola, jogava um futebol redondíssimo. Acho que foi até jogar fora, eu acho. Fenômeno. Rodrigo, vê se você consegue. Pessoal, só um pouquinho para a gente tentar colocar o Rodrigo aqui na participação. Aí. Rodrigo enviou uma solicitação. Ok. Vamos ver. Aí, conseguimos. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Boa noite. Tá ouvindo aí? Tudo bem, Igor? Boa noite. Tá me ouvindo? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Estou te ouvindo bem. Todos aí, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, doutor Rodrigo? Como é que tá o áudio para vocês? Se o áudio estiver bom, deem um joinha. Se alguém tiver com algum problema do áudio aí, avisa, por favor, só para a gente poder dar início. Ramon, ok. CLPPZZ, ok também. Beleza. Vamos lá então, vamos começar essa live. Primeiro, quero agradecer meu querido amigo Rodrigo. Tem aqueles amigos que você tem orgulho de ser amigo, né? Esse é um dos meus amigos que eu falo assim, cara, o Rodrigo é meu amigo. O Rodrigo, além de ser um gênio do direito, isso não é um elogio, não é jogando confete para você. O Rodrigo é um cara super inteligente, muito preparado, tem uma experiência fantástica na área do direito. E eu vou passar para vocês aqui quem é o Rodrigo em poucas palavras. Então, vamos lá, Rodrigo Reis Cirino, ele é tabelião de notas do cartório do Segundo Ofício de Vitória. Vocês sabem que o concurso para ser tabelião é um dos concursos mais difíceis do país. Rodrigo é professor de Direito Tributário da Faculdade Pública Faceli, é professor na especialização de Direito Tributário na Faculdade de Direito de Vitória, FDV, presidente do Colégio Notarial do Brasil, na seção do Espírito Santo, vice-presidente regional do Sudeste da diretoria do Colégio Notarial Federal do Conselho Federal, membro da Academia Notarial Brasileira, diretor do tabelionato de notas do Sindicato do Sinoreg Espírito Santo, mestre em Direito, Estado e Cidadania,
pós-graduado em Direito Privado e Direito Processual Civil, palestrante em Direito Notarial e Registral, autor de vários livros, né, diversos artigos e coordenador do livro Tema de Direito Notarial e Registral e mestre também em Direito. Então, quase 5 minutos só para falar o currículo da pessoa com quem a gente está tendo a honra de conversar. Meu irmão, obrigado por você ter aceitado. Conheço de perto sua rotina, sei como você é um cara ocupado. Sempre que eu te encontro, coitado, você está sempre cansado, sempre corrido. Obrigado por você doar o seu tempo e poder compartilhar com a gente e dividir seu rico conhecimento na área. Legal. Bom, boa noite a todos. Acabei de chegar em casa do cartório, estava numa reunião. Não sei se todos estão me ouvindo aí, legal. Bom, primeiro, agradecer o convite, Igor, e espero que a gente possa ter um debate profícuo aí sobre esse tema, hold familiar, hold no aspecto sucessório, né, os custos, né, de uma hold, como funcionam os cartórios, enfim. Importante dizer que todos nós Rodrigo, sua conexão está travada. Acho que seu sinal, sua conexão não está boa. Está travando, Rodrigo. Tá travando. Deve ser a conexão dele, deve estar com algum problema. Não sei se ele está no 4G ou se ele está na internet fixa. Vamos ver aqui se ele. Eu acho que ele não está ouvindo, deve estar com delay. Nossa, que pena. Pois é, está travado aqui também. Pena. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Rodrigo de novo. Eu acho que a internet do Rodrigo caiu o sinal dele. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se ele. Solicitação adicionar. Vamos ver aqui. Que pena. Falar com ele, caiu sua internet. Será que agora melhorou? Então, melhorou. Você estava no 4G ou você estava na internet fixa? Eu estava no 4G. Botou no Wi-Fi? Botei no Wi-Fi aqui. Agora sim. Agora tá bom. Tá me ouvindo, Eu acho que as pessoas. Agora está perfeito. Eu acho que as pessoas pegaram a partida para assim, todos nós já fomos no cartório. Aí travou. Então, todos já foram ao cartório, uma certidão de nascimento, já sai com o CPF do bebê. Então, você imagina, ele já começa sendo contribuinte desde o seu nascimento. A certidão de nascimento já sai com o CPF. Então, não tem como fugir do aspecto tributário desde o nascimento. Depois, um casamento, um óbito, uma certidão de óbito para fazer o sepultamento, é obrigatória a certidão de óbito. Então, os cartórios exercem um papel social perante o cidadão brasileiro. E aí, os cartórios também estão trabalhando no aspecto do planejamento familiar, planejamento sucessório, através de testamento. O inventário passa pelos cartórios também, o uso capião extrajudicial passa pelos cartórios. Então, a gente está vivendo um momento, Igor, bem interessante, de retirada de muitos procedimentos do judiciário, e eu não falo nem retirada, mas é uma nova opção, uma nova alternativa de também resolver demandas no extrajudicial, porque os judiciário muitas vezes demoram. Então, fazendo o cartório algo mais dinâmico, mais rápido. Então, os cartórios têm trabalhado bastante, a gente tem tido uma demanda enorme em prol da população brasileira. E dentro do planejamento sucessório, do aspecto tributário, é importante a gente dizer que os cartórios estão muito linkados também na Receita Federal.
no COAF. Agora a gente teve um provimento, o ano passado, o provimento 88 do CNJ, em que todas as operações suspeitas, então, de lavagem de dinheiro, a gente tem que informar no dia posterior ao COAF. Então, imagina, a gente tem vários itens que são despertam suspeitas automáticas, que o COAF fala. Então, por exemplo, se chega um empresário no cartório e quer fazer uma procuração de poderes gerais, a gente tem que perguntar: que tipo de empresa você tem? É uma empresa de joia? É uma empresa de artigos de luxo? Automaticamente nós temos que informar o COAF. Olha só, né, as situações que nós não estamos sabia disso. vivendo. Interessante. Pois é. Provimento 88 do Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma reviravolta. Para você ter ideia, as pessoas vão assinar agora uma declaração de que ela não tem parente no ramo político, que ela não é pessoa exposta politicamente, porque se ela for, com certeza ela já vai entrar na mira, porque os cartórios obrigatoriamente têm que informar isso e cada vez o cerco vai fechando, né? Isso é fantástico. Eu particularmente adoro, porque nessa questão do planejamento patrimonial, sucessório tributário, a gente vê muito jeitinho, né? Nas outras lives eu falei sobre isso, as pessoas querendo se valer da instrumentalização de um desenho jurídico para fazer evasão fiscal, né? Para cometer fraude contra credores, né? Agora é interessantíssimo isso, muito bom, porque eu acho que deve haver um processo de maturação, né, em termos de ética mesmo, sabe? Tudo aquilo que você for proceder, tudo aquilo que você for fazer perante a Receita ou até perante terceiros, para que isso não saia desse âmbito da boa-fé, né, da boa-fé objetiva. E muito interessante que na live passada tinha acho 2 auditores fiscais assistindo a live. E eu toquei muito nesse assunto. Falei, gente, planejamento patrimonial não é para lesar o fisco, não é para lesar terceiro, e isso é muito importante. Então, assim, muito bom saber que os cartórios agora têm essa obrigação. Eu assino super embaixo. Quero saudar aqui o Tiago Melo, que é o autor do livro Checkmate, um best-seller com quem eu fiz as outras lives. O Tiago está aqui também nos honrando com a sua presença. Mas, Rodrigo, para a gente poder entrar aqui especificamente no tema, eu queria que você fizesse, eu queria até perguntar às pessoas que estão assistindo, qual é o nível de conhecimento de vocês, para a gente até poder balizar a nossa linguagem aqui e comunicar com vocês, em termos de meios e custos, e as formas e os custos de se planejar a sucessão, né? Qual é o nível de conhecimento de vocês? Baixo, médio ou alto? Fala aí rapidinho, escreve aí, baixo, médio ou alto, para a gente ter uma ideia e poder balizar. Enquanto as pessoas vão respondendo, Rodrigo, eu queria que você entrasse nesses meios ordinários. Quais são os meios ordinários, né, da gente fazer um planejamento sucessório? E nesses meios ordinários, quais são os custos? Como é que isso é calculado? Como as pessoas pagam? Né? Quando isso tem efeito? Queria que você pudesse passar para a gente. Eu sei que tem alguns advogados aqui, certamente algumas pessoas com conhecimento um pouco mais aprofundado, mas tem outros também que não são advogados. Não, Tiago, baixo, médio. Então, fala para a gente, por gentileza, Rodrigo, quais são os custos, né, e os meios ordinários, entrando aí em testamento, tipo de testamento, codicilo. Codicilo é fantástico, né? Queria que você falasse também sobre o planejamento pelas disposições em vida. Acho que raras pessoas conhecem isso, testamento vital. Então faz esse bate-bola para a gente, por favor. Traz essa informação que depois a gente entra nos meios extraordinários. Então, Igor, antes da gente entrar propriamente nesse tópico, eu queria só responder a Marina. Ela fala assim, isso, Marina Siqueira, advogada, isso já acontece aonde? No Rio de Janeiro? Aqui em Brasília não vi isso ainda na prática. Talvez você esteja mencionando o provimento 88, Marina, ele é nacional. Então, os cartórios já têm atuado nisso, inclusive o CPF na certidão de nascimento também é nacional. E isso, se os cartórios do Rio ou de Brasília não estão cumprindo, eles estão descumprindo a lei, né? Então, o CNJ baixou esse provimento obrigatório para todos os cartórios do Brasil. Bom, passando adiante, Igor, nós podemos dizer que um grande recurso
de planejamento que tem sido utilizado nos cartórios é a escritura pública de doação, que é a chamada antecipação de legítima. Então, a gente tem lá no Código Civil a possibilidade de doação, e isso ocorre corriqueiramente. Rodrigo, explica para a gente, por favor, desculpe te interromper, explica para a gente o que é a legítima. Algumas pessoas sabem, mas outras não sabem. Explica o que é, por favor. Então, a escritura pública de doação, né, e aí a legítima, o que é a legítima? É aquela parte que obrigatoriamente será transmitida aos herdeiros no momento da morte. Então, quem são os herdeiros? Filhos, ascendentes, cônjuge, parentes colaterais, o irmão é herdeiro também. Então, a herança ela pode ser transmitida em vida. E como se transmite a herança em vida? Pode ter herança de pessoa viva? Não, porque a herança só existe após a morte. No entanto, pessoal, pode ser feita a doação. E aí a doação em vida. Então, se chama antecipação da legítima. E aí muitos colocam uma cláusula de usufruto, reserva de usufruto. Então, eu dou em vida o patrimônio para o meu filho, mas eu coloco uma cláusula de usufruto. Então, é bem interessante esse planejamento aí sucessório, já deixar tudo resolvido em vida para evitar brigas futuras, enfim. Então, isso tem sido bastante utilizado. Uma outra medida que tem sido... E aqui no nosso estado a gente tem um benefício tributário, né? No nosso estado, desculpa, a gente tem um benefício tributário quando a gente faz a doação com a reserva de usufruto, né? A base de cálculo cai pela metade. Cai pela metade. E a alíquota do imposto, que tem um imposto para recolher quando você faz a doação, é o imposto de transmissão, causa-mortes ou doação. É 4% aqui no estado. Em outros estados, varia até 8%. Então, é uma alíquota alta em outros estados. Interessante também, um outro instrumento que tem sido muito utilizado é o testamento. Então, o que é o testamento? Eu quero deixar um patrimônio para um amigo, quero deixar um patrimônio para uma mãe, quero deixar um patrimônio para um terceiro. Então, isso tem sido muito utilizado também, o testamento. Então, você deixa um patrimônio para depois da morte, esse patrimônio ser transmitido, ser cumprido esse testamento. E importante o que você citou aí, uma espécie de testamento muito utilizado hoje, é o testamento vital, né? Que muitos trazem o nome testamento vital. Só que é muito questionado. Primeiro, o que é testamento vital, né? É aquele onde a pessoa vai ao cartório e diz, olha, se eu tiver num estado grave de saúde, eu só quero receber tais tratamentos, tais medicamentos. E aí muito se discutiu essa nomenclatura testamento vital, porque a pessoa está viva ainda. O testamento ele só pode ser cumprido após a morte. Ora, se a pessoa está viva, como que eu vou cumprir o testamento? Então, a nomenclatura testamento vital é equivocada. Então, seria uma escritura declaratória. A pessoa vai declarar que se ela estiver no estado de UTI, ela só quer receber aqueles tratamentos. Então, começou-se a chamar, em vez de testamento vital, diretrizes antecipadas da vontade. Então, é eu dizer num documento público, onde o médico vai se obrigar a consultar esse documento público para ele ver qual o tratamento que esse paciente quer que nós que a gente tenha, qual o procedimento que a gente tenha sobre esse paciente, qual o medicamento. Isso tem várias discussões jurídicas, né? Se pode ou não pode. O médico tem que aceitar aquele tratamento que o paciente determinou. Então tem muita cloroquina, isso aí. hidroxicloroquina, imagina. Eu quero ter a cloroquina e o médico não concorda com o remédio. E aí? Né? Tem que aceitar ou não? Então, bem interessante, são vários questionamentos e isso tem sido muito procurado pelos cartórios, o chamado testamento vital, diretrizes antecipadas da vontade. Né? Bem bacana. Tem várias perguntas. O Thiago fez uma pergunta aí. Ele pergunta assim, o patrimônio na classe de usufrutuário impede a venda ou qualquer transação sobre o mesmo? Então, não impede, Thiago, desde que todos assinem. Então, por exemplo, se os donatários, né, que vão ser os proprietários, e o usufrutuário também assinem, não impede, tá? Mas tem discussões sobre isso, porque o usufrutuário ele vai ter o direito somente do uso e o fruto. Né? Mas a propriedade vai ser somente dos donatários. Então, os donatários poderiam vender em tese, mas a maioria tem entendido, pelo que eu tenho visto dos cartórios, e eu entendo dessa forma, teria que ter assinatura de todo mundo. Né? Até porque... Colocando aqui...
Só para deixar claro que que o donatário é aquele que recebe a doação, né? E ele está recebendo não a propriedade. O gatilho que vai disparar a propriedade para ele é a morte, que vai disparar o gatilho da extinção desse usufruto vitalício do doador e vai cair no colo do donatário, que é quem recebe, né? Agora sim a propriedade, após a morte dele. Mas prossegue, por favor. Então, tem uma outra pergunta aqui da Marina, também participando aí, bacana, Marina. Existe declaração norteando sobre qualquer fato que ocorra na saúde, etc., não der tempo de fazer o testamento vital, mas deixar em forma de declaração, sem testemunho? Então, Marina, isso tem sido alvo de discussões, mas o documento público, a gente tem até inserido ele numa central eletrônica nacional, em que o médico tem um login e senha. Ele vai ter um login e senha para obrigatoriamente acessar essa plataforma eletrônica nacional e ver se a pessoa deixou ou não um documento. Então, assim, documentos particulares, eles têm fragilidade. A gente sabe que o testamento particular, ele tem a mesma validade do que o público. Mas ele é frágil, porque se a pessoa morrer e o testamento particular estava numa gaveta, quem achou pode rasgar e ele não vai ter mais como ser cumprido. Agora, o testamento público vai ficar registrado eternamente no cartório e pode ser tirada, né, ou expedida a segunda via dele a qualquer momento. Então, tem suas fragilidades do documento particular. Eu queria fazer uma ponderação sobre a questão da legítima, né, e deixar claro aqui que a legítima é aquilo que obrigatoriamente a lei protege e é aquilo do qual você não pode dispor. Tá? O que acontece? Tem um artigo do Código Civil, o 2035, um parágrafo único, ele fala que em determinadas condições, né, os pactos podem ser declarados como nulos se eles não atenderem à função social da propriedade. E teve um caso bem emblemático aqui no Espírito Santo, um colega nosso, um advogado, que tem o seu nome também, Rodrigo, ele estava contando o que aconteceu. A pessoa que morreu pegou a parte dele, da qual ele pode dispor, né, a metade é legítima, então a outra metade você pode dispor dela. Essa metade da qual ele poderia dispor, abrir mão, o que ele fez? Ele pegou metade disso e deixou para a igreja e a outra metade para o pastor. Tá? Então aquilo que a lei autoriza ele abrir mão, ele dispor, ele deixou metade para a igreja a qual ele pertencia e metade para o pastor. Então ficou 25-25. Contestaram esse testamento. Olha só, um testamento que, em tese, estaria absolutamente de acordo com os preceitos de lei, porque ele respeitou a legítima. Só que os 50% que é a legítima, quem estava recebendo? A esposa, né, e os filhos. Acho que eram 2 filhos ou 3 filhos, coisa assim. Um dos filhos era portador de necessidades especiais. Então tinha tratamento caro, remédio, estrutura. Era uma situação muito delicada. A juíza sentenciou simplesmente anulando o testamento. Anulou o testamento e ela argumentou o seguinte, que essa disposição, ainda que seja sobre 50% do qual ele pode, em tese, realizar essa disposição, essa disposição tem que atender à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade. Então, como essa disposição estava ferindo principalmente a dignidade da pessoa humana, né, pegando lá 1789, né, a questão dos direitos humanos, ela anulou isso por causa dessas questões, né, que estavam inerentes ao caso. Então isso é muito interessante saber que, mesmo naquela parte que compete à pessoa que pode dispor, essa disposição tem que atender os princípios da dignidade da pessoa humana e função social da propriedade. Teve um comentário aqui, Fé Pública tem um caso desses, mas não deu tempo e havia essa declaração de próprio punho. Foi isso que aconteceu, entendo. Aí depois falou embaixo, a doação como forma de planejamento poderia ser passada já direto para os netos? É uma forma utilizada no planejamento? Deixa para responder, Rodrigo. A doação pode ser feita para os netos? Sim. Tem disposição no Código Civil, com as restrições, está no artigo 548 e 549. Primeiro requisito para a doação ser feita para os netos. Não pode ultrapassar o valor da metade disponível. O que é isso?
Se eu tenho 100% de legítimo. patrimônio, 50% eu posso doar para quem eu quiser em vida. Então, se eu tenho 2 apartamentos, cada um no valor de 100 mil, um apartamento eu posso dar em doação, né, doar para os meus netos. E também deve ser feita a declaração, no artigo 548 do Código Civil, que o doador ele tem renda suficiente para a sua subsistência. Então, são 2 requisitos. Tem que estar na metade disponível dele, que ele pode doar para qualquer um, né? 50% ele pode doar para quem ele quiser, e ele tem que declarar que ele tem renda suficiente para a sua subsistência enquanto ele estiver vivo. Então, respondendo a sua pergunta, é possível sim a doação, né, como planejamento sucessório para os netos, sem problema. Queria só saudar o meu grande amigo Rezende, presente aí, grande amigo, ele participa do governo do Estado, né, subsecretário. Obrigado aí pela sua presença, Rezende. Um abraço. Mandar um abraço também aqui para a doutora Luciana Dalpiaz, fera lá do escritório de Rodrigo Mazei, dos escritórios mais importantes aqui do Espírito Santo e de grande relevância no cenário nacional também, colega de faculdade. Orgulho de ter estudado com Luciana. Rodrigo, queria que você entrasse numa figura chamada codicilo. Poucas pessoas sabem a importância do codicilo, né, quais os limites dele, para que serve, né? Tem um nome tão esquisito. Então explica para a gente, por favor, o que é o codicilo. O codicilo, muitos falam que é um pequeno testamento. Então são disposições de pequena monta, relacionadas, por exemplo, ao funeral. Que tipo de funeral eu quero, né? O dia que eu morrer, que tipo de funeral eu vou querer? Ou pequenos objetos, para quem que serão destinados. Então, o codicilo é como se fosse um pequeno testamento, pequenas disposições testamentárias. Então, a nomenclatura, a nomenclatura chamada codicilo tem o sinônimo, tem o significado de pequenas disposições. Então, é nesse sentido. Importante dizer, Igor, também que eu fiz um testamento chamado cerrado, que é um testamento desconhecido de muitos, que é chamado também de testamento místico ou testamento secreto. E é muito interessante esse testamento. Eu até postei uma foto dele no meu Instagram, que eu fiz, e ele realmente é verídico, tá? Esse testamento é o seguinte: a pessoa redige de próprio punho o testamento e leva para o tabelião só registrar que tem um testamento existente. E aí a gente coloca ele num invólucro, né, como se fosse um envelope de tecido, e a gente lacra ele, né, com maçarico, com uma cera, e costura ele. Então a gente costura mesmo, e fora desse invólucro a gente coloca testamento cerrado. Então tem um silk, né, uma estampa escrito testamento cerrado, e aí a gente coloca o dispositivo do Código Civil, que ele só pode ser aberto após a morte, e o tabelião ele não conhece os motivos do testamento, o conteúdo desse testamento. Ele só diz: olha, existe um testamento, a pessoa deixou um testamento, então na morte vai ter essa verificação, tá? Então, bem interessante. Marina falou que é de novela. Queria até saudar a doutora que trabalha com o doutor Rodrigo Reis Mazei, que ele até é meu xará, até no sobrenome. Então, outro dia até uma pessoa falou: nossa, você que é o Rodrigo Reis Mazei, Luciana, eu gostaria de ser. Ele é um grande amigo meu também, o doutor Rodrigo Mazei, é uma pessoa que eu admiro muito e uma referência no nosso estado. Estou sempre dialogando com ele. Então, é uma honra ter o mesmo nome e o mesmo sobrenome, Rodrigo Reis. Né? O Rodrigo é o cara que eu quero ter a honra de conseguir uma live com ele. Querido amigo dos caras, como vocês, gênios e pessoas simples e que estão sempre dispostos a ensinar. Cara, antes da gente entrar na parte de planejamento, na parte extraordinária, né, nessas formas especiais, digamos assim, utilização de pessoa jurídica, holdings, né, operacional, né, e explicar isso, queria que você passasse. A Lara De Angeli botou aqui: mas se na data da morte a legítima tiver diminuído, essa doação para os netos pode ser invalidada para se adequar ao valor que ele pode dispor na data do óbito, né? Ela fez uma afirmação em forma de pergunta, né? Conseguiu entender a pergunta dela? Então,
Tem muita discussão sobre isso também, mas o que a maioria tem dito? Olha, na data da doação, qual era o patrimônio na data da doação? Tá? Mas mesmo assim, após a morte, isso tem discussão, porque se a pessoa recebeu em vida, ela tem que levar a colação. Então, o que é isso? Eu recebi em vida como herdeiro. Eu posso receber de novo lá como herdeiro, depois da morte? Eu tenho que informar que eu já recebi a minha parte em vida. E isso é o procedimento de trazer a colação, é informar Colação. que eu recebi, né, em vida. Então, assim, é possível a doação em vida? Sim. Qual o momento da verificação do quanto patrimonial? É no momento da doação. Tá? Mas isso, lógico que enseja vários questionamentos futuros, né? Se recebeu... porque a valorização você não tem como prever, né, durante o tempo, mas é interessante essas discussões jurídicas de inventário, testamento. Queria saudar o professor Alexandre Coura, que está presente aqui conosco, né, nosso autor de livro aqui com a gente no tema de direito constitucional, que a gente vai fazer o lançamento dia 17. Gostaria de convidar vocês aí, já está até abertas as inscrições, estão abertas as inscrições gratuitas, né? Quem quiser participar. Uma coisa interessante, tá, Igor? Que no Código de Processo Civil menciona a impossibilidade de fazer o inventário na esfera extrajudicial se tiver testamento. E por uma razão simples, importante. por quê? O testamento ele enseja várias discussões jurídicas. Tem que ser cumprido judicialmente, então o juiz tem que abrir o testamento e dar cumprimento a essas cláusulas testamentárias. No entanto, é importante deixar consignado aqui que vários estados da federação, seus tribunais, colocaram uma flexibilização nessa disposição do Código de Processo Civil, até contra a legem, tá? Mas o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo baixou um provimento autorizando os cartórios a fazer um inventário extrajudicial, mesmo que tenha testamento. Desde que o testamento seja caduco. O que é o testamento caduco? É aquele que, por exemplo, eu deixei um testamento, mas o beneficiário, deixei um testamento para uma amiga receber um imóvel. Só que essa amiga morreu antes do que eu. Então, o testamento passou a ser caduco, porque não tem razão de ser. Quando eu morrer, o testamento vai ter condições dela receber se ela já faleceu? Não. Então, o testamento é caduco. O testamento revogado. Uma vez que eu fiz um testamento, eu posso revogar ele a qualquer tempo. Então, se ele está revogado, é como se ele não existisse mais. Uma outra possibilidade de fazer um inventário extrajudicial. Testamento caduco, testamento revogado. Quando o testamento já tiver sido cumprido na esfera judicial, então, se ele já foi cumprido, não tem razão mais de proibir que seja feito um inventário extrajudicial. E uma quarta possibilidade é se todos os herdeiros e beneficiários do testamento ou herdeiros legítimos concordarem com o inventário extrajudicial. E a razão é lógica. Por quê? Vai ter algum prejuízo? Não é uma disposição patrimonial, as pessoas estão recebendo patrimônio e patrimônio não é bem disponível. Então, por que não você dar cumprimento ao inventário extrajudicial, mesmo que tenha testamento, desde que todos estejam de acordo? E alguns estados da federação possibilitam o inventário extrajudicial, mesmo tendo testamento, quando o testamento não tem nada relacionado ao patrimônio. Ele só tem um reconhecimento de filho, ou uma manifestação de vontade, uma última declaração do falecido, enfim. Então, nesse caso, também alguns estados da federação incluíram no provimento a possibilidade do inventário extrajudicial. Então, bem bacana, tá? Testamento é um tema belíssimo. Eu tenho só uma... Falei, Rodrigo. Não, esse tema de... experiência interessante. Eu tenho uma experiência interessante com o testamento, Igor, que uma pessoa foi fazer testamento comigo e ela abriu o coração e falou, né, do desejo de fazer o testamento, que ela queria deixar para uma instituição, né, parte do patrimônio dela e tal. E depois que ela assinou o testamento, ela falou: nossa, Rodrigo, eu estou com um sentimento ruim, um sentimento de morte. E quando ela me falou isso, eu disse para ela: olha, realmente 99% da população brasileira não faz o testamento por ter esse sentimento de que a morte chegará. Só que se você for fazer um estudo
do testamento em outros países, ele é muito utilizado como planejamento sucessório. E o Brasil tem essa cultura de não programar a sua vida. Eu estava vendo hoje o jornal, e algo curioso é que a declaração do imposto de renda, mais da metade da população obrigada não fez ainda a declaração. Que é uma forma de planejamento, inclusive. Tem prazo até o dia 30 de junho. Então as pessoas, o Meu Brasil Deus, tem a cultura de deixar tudo para a última hora. E o testamento é o inverso. É você programar o futuro. Algo que o brasileiro não tem, e isso arraigado em sua cultura. Mas em outros países o testamento é muito utilizado. Muito. Inclusive, eu fiz uma postagem, acho 2 vezes já, né? Citando uma fala do Peter Frieder-Drucker, que ele fala: a melhor maneira de se prever o futuro é criá-lo, né? O futuro, ele é algo inédito. Ele só não será, em tese, inédito se você conseguir criá-lo, né? Então, fazendo uma metáfora com isso, se você fizer o seu planejamento, aliás, planejamento patrimonial não é só com testamento, não é só com codicilo, ele começa no seu casamento, escolhendo um regime. Aliás, a gente estava conversando lá na padaria esses dias, né, Rodrigo? Tomando um café lá e batendo papo, porque uma pessoa no cartório orientou um cliente meu, dizendo para ele o seguinte: olha, eu fiz até uma postagem sobre isso. Se você quiser, ele já teve um casamento, né? A esposa faleceu há muito tempo, e ele veio a ter um novo relacionamento. E o cara do cartório falou assim: olha, é só você fazer o casamento pela separação de bens, pelo regime da separação de bens, que os problemas acabaram, né? Isso não é verdade, porque em vida aplica-se o direito de família, eventual divórcio, né? Uma dissolução por divórcio. Agora, a dissolução conjugal pela morte aplica-se não mais o direito de família, e sim o direito sucessório. E nós temos o artigo 1829, foi interpretado desde 2015, né? E dizendo que, ainda que seja na separação de bens, o cônjuge supérstite, né, o cônjuge sobrevivente, aquele que está vivo, o viúvo ou a viúva, ele entra na sucessão como herdeiro. Ele não é meieiro, né, ele não é meieiro, mas ele é herdeiro. Então, se são 3 filhos, né, ela vai entrar como sendo a 4ª parte, vai ficar com 25% do patrimônio. E isso, as pessoas têm falhado muito nesse sentido. Muito nesse sentido. Você estava falando agora há pouco sobre essa questão. Ah, meu Deus, me deu branco. Agora há pouco, que houve a interpretação e tem uma exceção no parágrafo sobre a questão extrajudicial. Fazer o inventário extrajudicial em cartório. Isso gera muita confusão também, mesmo porque se você for lá no Código Civil, você vai falar: não pode ser no cartório. Só que o STJ interpretando é de 2017 para cá, Rodrigo? Foi de 2017 para cá? O STJ teve decisões nesse sentido. E tem um leading case. Tem um leading case que ele bota até os requisitos, né? Foi onde tudo começou. Eu até citei esse RESP do STJ. O que ele fez? Ele pegou o parágrafo único e falou: olha, o parágrafo excepciona o caput, né? Ou seja, nós temos uma exceção dessa regra. E aí, né, falando que do caduco, né, do revogado, e sobre aquele onde todos estão concordes, né? Não tem porquê, se eu e os meus irmãos estivermos de acordo, ir para a via judicial, né? E uma coisa muito interessante, que acho que a Marina perguntou aqui: o que seria melhor para colocar testamenteiro? Fazer outro com tudo ou fazer outro somente com o nome do testamenteiro? Marina, é importante lembrar que se você tem um testamento aqui, depois você faz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 20 testamentos, o que prevalece é sempre o último. Então você tem uma revogação tácita do testamento, porque o Código Civil fala que deve ser obedecida a última vontade. A última vontade não é aquela que o cara está no leito de morte e fala: eu quero que o meu apartamento fique para o fulaninho. Não. A última vontade é o testamento. Então, se for para te dar uma dica aqui, né, faça um testamento colocando que você quer que os anteriores estarão tacitamente revogados. Eu queria entrar aqui, Rodrigo, agora, nós temos aqui, a gente tem mais uns 20 minutinhos, mais ou menos, para a gente falar sobre os meios, né, de planejamento extraordinários. E aí algumas pessoas vão me perguntar bem assim: não, mas você fez uma postagem falando testamento não. Aí de todo tamanho esse post,
os títulos do post para provocar a curiosidade. Eu até liguei para o Rodrigo e falei, irmão, me perdoa, foi só para provocar a curiosidade. Mas o testamento ele tem, né, aí os seus benefícios. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta dos meios extraordinários, mas vale a pena sim, se você acha que o testamento vai atender a sua vontade, você tem uma estrutura familiar bem estável, que não haverá briga, vai no testamento. E com relação aos custos do testamento, antes de a gente finalizar, me corrija se eu estiver errado, Rodrigo, paga-se 4% sobre o valor de mercado do bem doado. Então, se o apartamento vale 100 mil, vai pagar-se-á, né, no caso lá, pagar-se-á R$ 4.000 a título de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Certo? Certo. Perfeito. E aí eu queria entrar aqui agora, Rodrigo. A gente tem conversado muito sobre isso, e eu tenho levantado essa bandeira, eu vou continuar levando essa bandeira até onde meu fôlego me der forças, né? Porque eu acho que o planejamento sucessório, ainda que ele, sim, 4% dependendo do estado, aqui no Espírito Santo que é 4%, o Finizo está falando aí. Cada estado tem uma lei específica. É muito importante fazer o planejamento, independente se você utiliza meios ordinários ou extraordinários. Então falamos aqui dos ordinários, vou entrar aqui nos extraordinários, e eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho disso com o Rodrigo, de levar para as pessoas, né, a informação de que nós estamos com uma bomba relógio na mão. O que é essa bomba relógio? E já entrando aqui no que o Finizo falou aí, doutor Finizo. O que acontece? As alíquotas são estipuladas, né, elas são determinadas pelos estados. Só que essas alíquotas elas têm um limite, elas têm um teto, né? E esse teto ele é estabelecido por uma resolução do Senado. Então vamos lá. Por que pelo Senado? Por que por meio de resolução? Não é por meio de lei? Explicando. A Constituição, né, ela fala que lá no nosso Congresso nós temos duas casas de representação. A casa que representa o povo, que é a Câmara dos Deputados, e a casa que representa os estados, né, que é o Senado Federal. Tanto é que a representação na Câmara dos Deputados se dá de maneira proporcional. Isso é muito interessante, ao número de habitantes. Enquanto o Senado, né, ele conversa com os estados de maneira linear. Então, cada estado tem 3 senadores, nós temos 81 senadores. Pois bem, já que o ITCMD, esse imposto, é de competência estadual, a Constituição falou bem assim, olha, quem vai definir a alíquota máxima desse imposto serão os próprios estados, através das suas leis estaduais. Mas o teto é 8%. Quando que isso foi fixado? Nossa Constituição de 88, e em 1992 nós temos a resolução do Senado, que institui a alíquota máxima de 8%. Até 2015, Rodrigo, nem sei se você saber essa informação, olha que interessante. Até 2015, apenas 3 estados praticavam a alíquota máxima de 8%. O Ceará, Bahia e mais um. Eram 3 estados do país. De 2015 para cá, nós estamos com 16 estados da nossa federação que praticam alíquotas entre 6% e 8%. Então isso está sendo assim, isso está tendo um movimento muito grande. Qual é o argumento? Por que estão fazendo isso? Estão falando que a média do mundo inteiro é 40%, isso é uma verdade, que o Brasil está muito aquém da média mundial. Só que eles não falam que é aquele sistema de checks and balances, né, não é só no nosso cenário político, no cenário institucional, ele também é no cenário tributário. Então nós temos uma carga tributária que arranca o nosso couro, e aqui no TCMD, na doação e na herança, a gente vai dar uma aliviada. Né? Então, aí só que eles não colocam isso. Então, falando de disposição de motivos, que eles estão falando o quê? Eles estão dizendo que, olha, nós estamos fora dos padrões mundiais, porque na França é 50%, na Suécia é 60%, nos Estados Unidos é 40%, o Chile aqui é 25%, então o nosso está muito baixo. E nós temos 2 projetos de resolução, 2 no Senado, que elevam a alíquota para 20%. A proposta é para levar para 20%. Esse projeto de resolução é de 2015, esse projeto foi elaborado pelos secretários fazendários e o ministro da Fazenda, lá no CONFAS, do Conselho Monetário Fazendário, e um outro de autoria do senador Cid Gomes, que é de 2019, que pretende aumentar de 8% para 16%. Então, na menos pior das hipóteses, a nossa alíquota está aí periclitando, né, subir a alíquota máxima para 16%. E como é que isso é votado? Rodrigo, eu voto bem assim. Nós temos 81 senadores. Para abrir uma sessão no Senado, temos que ter 41, no mínimo. E desses 41, nós temos que ter uma maioria simples, que seriam 21. Ou seja,
Abre-se a votação e fala bem assim, resolução número tal, tal, tal. Aqueles que estão de acordo permaneçam como estão. Nessa hora o senador está no WhatsApp. Né? Então, se ele está numa hora no WhatsApp, ele passa, é votado, e aí vocês vão me perguntar, não, mas aí a alíquota já aumenta? Não tem um tal do princípio da anterioridade? Não. Eles definem qual é a alíquota máxima. Aí sim, cada um dos estados, né, por meio de uma lei estadual, estipularão a sua alíquota. Eu fiz esse instrutório para explicar para vocês como isso funciona. Os estados estão babando, estão espumando para aumentar. Veja São Paulo, PL 250 de 2019, esse projeto de lei está lá. Está na boca ali, está na boca. E isso é o motivo pelo qual muita gente que está antecipando essa facada do Estado, porque Margaret Thatcher já disse, né, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Quem vai pagar a conta somos nós. A gente sempre paga a conta. Então, não bastasse o nosso país já estar em frangalhos, por causa das crises, que não vou entrar em política aqui, aí chega agora alguém como o morcego lá e vê o coronavírus e a nossa reforma da Previdência que fez uma economia de 1 trilhão, já foi embora 1 trilhão. Né? Então alguém vai ter que pagar essa conta e somos nós sempre pagamos essa conta. Pois bem, então nós temos uma urgência, Rodrigo, algo que está assim, fervendo, porque essa resolução no Senado pode passar a qualquer momento e aí sim o Estado pode votar ainda esse ano, então logo ela passe. Assim que isso passar, os estados poderão fazer o aumento dessa alíquota, obedecendo o princípio da anterioridade tributária, que ele traz aquele princípio da não surpresa. O contribuinte não pode ser surpreendido por uma nova alíquota quando ela aumenta. Para diminuir pode, mas para aumentar não pode. Então essa alíquota, em tese, se o Senado aumentar o teto da alíquota TSMD, os estados estariam com a faca e o queijo na mão e mais um monte de coisa na mão para poder já colocar para o ano que vem um aumento de alíquota. O Fabiano perguntou aqui como é que está o posicionamento dos senadores do Espírito Santo hoje. Fabiano, eu confesso para você que eu não sei como Contarato, como Duval e como a Rose, né, posicionam-se sobre esse assunto. Mas fato é que os senadores devem pensar a federação. E isso é muito difícil, é ficar entre a cruz e a espada. O Estado vai ter que ser financiado. Eu não vou aumentar imposto, não vou aumentar ICMS, eu posso cair um pouquinho no meu ICMS e aumentar do outro lado. Só que, ainda assim, Fabiano, né, e para a gente poder entrar na possível solução, os meios extraordinários de fazer o planejamento sucessório possibilitam que nós tenhamos uma base de cálculo um pouco mais comedida, um pouco mais baixa, ou muito mais baixa, às vezes até 90% mais baixa. Por quê? Quando nós temos uma pessoa jurídica, o Thiago já trouxe a informação aqui, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul e Paraná 100% favoráveis. Ô, Jesus! Quando nós utilizamos uma pessoa jurídica para fazer essa transmissão em vida, né, um ponto muito positivo, é como se o morto estivesse vivo para falar o que ele quer, porque ele constituiu o patrimônio. E como que isso funciona? Você pega os seus bens imóveis, e coloca dentro da pessoa jurídica, que pode ser uma holding. Eu quero deixar claro aqui que uma holding não é espécie de pessoa jurídica. Ela é um tipo de exercício de objeto social, que são participações societárias, está na lei das SAs. Eu acho que holding é uma pessoa jurídica, não é, ela é um tipo de exercício de objeto social. E aí, por que a urgência desse planejamento com a utilização da pessoa jurídica, que eu tenho defendido tanto? Por quê? Vou pegar um caso prático, vamos falar em números, que a gente falando de um caso prático, as pessoas conseguem entender. Vamos supor que nós temos aqui, vou pegar um caso de um cliente meu, que ele fez, acho que foi no ano passado, ele tinha um patrimônio de 14 milhões. Né? Se ele fizesse um inventário, o inventário custaria para ele 27% do patrimônio. Então, ele, na hora de distribuir para os herdeiros, iria cair de 14 para 10 milhões e uns quebradinhos. Tá ok? Mas por quê? Porque ele ia ter que pagar imposto sobre o valor de mercado. Uma casa que ele comprou por 100 mil já estava valendo 1,5 milhão. Então, o imposto, ao invés de incidir sobre 1,5 milhão, vai incidir sobre 100 mil. Olha que interessante. E aí nós vimos lá que, fazendo pela pessoa jurídica,
Esse ônus, esse custo, caiu aí de 3 milhões paulada para 111 mil reais. Olha que diferença absurda. Né? E uma das coisas que fez aquele possível inventário ficar tão caro é que o pagamento do imposto, que ia dar 560 mil reais, teria que ser feito à vista. E os herdeiros não teriam esse dinheiro para pagar à vista, então iam ter que vender um patrimônio com deságio para conseguir o dinheiro para pagar. E aí só nisso aí pede 20% do patrimônio na hora de vender com deságio, porque o patrimônio está no inventário. Então isso tudo vai encarecendo o inventário. E se nós fizermos isso em vida, através de uma pessoa jurídica, olha que interessante. Você coloca esses bens dentro da pessoa jurídica. Como é que eu coloco? Como é que eu vou botar um imóvel dentro da pessoa jurídica? Tem uma fixação jurídica, você aumenta o capital social dessa pessoa jurídica, eu explico muito ali nos meus posts, e você jogando lá dentro, você consegue transformar um bem imóvel em um bem móvel. E qual é o bem móvel? São as cotas. Olha que interessante, eu consegui transformar um bem indivisível, eu não consigo doar só a sala da minha casa, mas agora eu transformei ele em bem móvel, em várias cotas societárias, eu consigo doá-las aos poucos. E é aí que está o outro perigo, Rodrigo. Muita gente, às vezes, vai precisar pagar, sei lá, que tem um patrimônio um pouco maior, vai precisar pagar 60 mil de imposto. E aí ele falou, não, mas eu quero pagar em 4 parcelas de 15 mil. Ele vai ter que fazer alterações societárias até o final do ano. Se passa aquela lei e você já tem uma nova alíquota no ano que vem, ele tem que conseguir parcelar esse ano ainda, para ele não pegar um eventual aumento de alíquota. Então isso é muito interessante também de ser ponderado. E fora no começo, né, sobre o sistema de usufruto, né? Essa doação que você falou lá do imóvel com a reserva do usufruto para o doador, nós podemos fazer isso nas cotas societárias também, porque um dos medos dos nossos eventuais clientes é que ele vai doar em vida, ele vai deixar de ser dono, ele vai perder o poder, o controle. Não. É absolutamente possível, e a gente sempre faz assim no planejamento sucessório, fazer essa transferência com determinadas cláusulas que dão total poder de controle para o doador. Então isso é muito interessante. Sem contar que isso traz benefícios financeiros, de tempo, emocional, ele traz a proteção patrimonial também, porque a gente grava isso com cláusula de impenhorabilidade, de incomunicabilidade. Né? Algumas pessoas às vezes falam assim, olha, eu estou preocupado, eu construí um patrimônio tão grande, meus filhos casaram, sabe, eles casaram, eu não conheço direito as pessoas com quem eles casaram, eu queria que fosse só deles. A gente consegue fazer isso também, proteger esse patrimônio, cláusula de incomunicabilidade, torna-se um bem particular e não comunica no regime de casamento. Então, assim, isso é uma rápida pincelada sobre essas possibilidades ordinárias e extraordinárias. Os custos que nós temos com elas são muito diferentes. Só para a gente poder finalizar, a gente tem mais uns 7 minutos aqui. Os custos nessa ordinária, no testamento e outras mais, na doação, esses custos, né, o imposto ele vai incidir sobre o valor de mercado desse bem doado, enquanto aqui na pessoa jurídica ele pode incidir, né, é uma opção sobre o valor que está no seu imposto de renda, que é aquele caso lá, ele comprou uma casa por 100 mil, vale 1,5 milhão. Então ele pode pagar, ele deixou de pagar o imposto sobre 1,5 milhão e vai pagar só sobre, né, os 100 mil reais, que é o valor que está no imposto de renda dele. Então isso é muito interessante. Eu acho que a parte mais barata é a escrituração, né, Rodrigo? Então, quando a gente faz a escritura. Mas, Igor, o levantamento que eu tenho de custos dá no máximo 6%. Porque 4% de TCMD, que o Estado do Espírito Santo tem a cultura de manter esse valor, várias vezes cogitou de aumentar para 8%, já é possível aumentar, mas nunca aumentou e não ouço falar, né, de aumento, pelo contrário, os deputados estaduais, né, que é quem aprova a lei do TCMD capixaba, novas alíquotas, nunca cogitaram em aumentar, pelo contrário, e também custo de cartório, acho que dá no máximo 6%. É baixo, então, é baixo. É baixo. A diferença maior fica... Uma outra curiosidade que eu queria trazer, teve até uma pergunta aqui de um colega que ele perguntou se é o valor de mercado, o valor do TCMD ou o valor... Está aqui, ó, o TCMD na doação é sobre o valor de mercado ou sobre o valor declarado na escritura? Arthur, respondendo a sua pergunta, é o valor da Depende do Estado,
Não é nem o valor de mercado, nem o valor declarado. Então, a gente vai declarar um valor para a Receita Estadual, eles vão avaliar e sobre essa avaliação vai girar 4%. Uma coisa que eu queria só deixar em primeira mão para o pessoal que está participando da live, Igor, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei para parcelar o ITCMD. Então, vai parcelar até em 12 vezes. E tem uma emenda substitutiva para que parcele até 48 vezes. E qual é a grande importância desse projeto? Que paga a primeira parcela, já poderá ser feito o inventário. E aí o bem fica gravado com essa dívida com o Estado. Então, quer dizer, já resolve a vida do herdeiro. Então, assim, é algo bem flexível. Inclusive, no estado do Paraná, eu posso mandar essa decisão da Secretaria da Fazenda de lá, sem lei determinando essa possibilidade, a Secretaria da Fazenda possibilita o parcelamento e pagamento da primeira parcela já lavrar o inventário. Então, isso é uma novidade enorme, que eu acho que vai facilitar bastante essa questão. E, assim, só fazendo uma crítica e um contraponto na ideia das holds, né, empresa patrimonial, é que muito se fala em blindagem, mas essa blindagem tem sido desconsiderada pela Receita Federal. Inclusive, há uma resistência muito grande nas holds, porque as pessoas têm uma resistência de você criar uma despesa mensal com contabilidade, que você vai ter que informar né, várias informações contábeis, enfim. Talvez isso não sairia mais caro, né, lá no final da vida, né? Então, assim, é algo assim. É por isso que a gente faz mas é por isso que a gente faz a patrimonial como cofre. Que aí o custo dela fica ao ano na casa de R$500, R$300, porque ela só tem 4 obrigações, porque ela não tem operação alguma. A gente utiliza ela apenas para fazer a sucessão. Isso é verdade, mas quando ela é uma hold patrimonial cofre, onde não há operação, o custo dela anual com o contador é realmente muito baixo. E isso faz total sentido o que você falou. Tem uma pergunta, Caroline, faltam 3 minutos para acabar. Posso fazer o evento? Falei. Até no aspecto tributário, está sendo até discutido agora que vai ser tributado o Prolabore. Então, essa questão de empresa, a saída né, pagamento de Prolabore, isso vai ser tributado. Então, a gente tem que ter muito cuidado de pensar que o CNPJ tem mais benefícios do que deixar na pessoa física, nem sempre. Então, a gente tem que fazer um estudo. Tem que ser estudado. Caso a caso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Posso fazer um inventário em outro estado? Caroline, você só pode fazer inventário em outro estado com aquilo que não é bem imóvel. Bem imóvel, você tem que fazer no estado de localidade, tá bom? Outra pergunta, holding não é uma PJ, não entendi. Holding é o termo que significa participações societárias, está na lei da SA. Ele não é uma espécie de pessoa jurídica. Espécie de pessoa jurídica são SA limitadas, sociedade comandita simples e empresa de capital fechado e aberto. Só. A Cláudia falou assim, se já está pago o ITCD na doação dentro da holding e subir a alíquota, o fisco pode cobrar a diferença? Regra geral não, porque a lei tributária não pode retroagir se houver um aumento. Mas se houver determinadas operações, como eu postei ontem, sobre reenquadramento contábil, sim, ele pode fazer isso. Por isso que tem que ser feito por um especialista, da maneira correta, para não fazer, não é um planejamento sucessório, né? É uma confusão sucessória. Por isso que o especialista tem que ser consultado. Rodrigão, 2 minutos para as nossas considerações finais. Eu quero dar um abraço para Thiago Abreu, grande amigo meu, que está aqui, cara fera do ramo imobiliário, um cara muito grande aqui na área imobiliária. Queria te agradecer, meu amado. Quem não sabe, ele é meu primo. Abreu, seu primo? É meu primo. Que legal, cara. Grande amigo, que legal. Está despontando no mercado. Grande abraço para você, Thiago. Fantástico. Eu te conheci, né, há muitos anos atrás, né, como primo, e estou vendo você despontar, uma alegria muito grande de te ver. Gostaria de mandar um abraço também para o Giraldi Advogados, falando da live, excelente. Vamos fazer mais, Giraldi, né? Com certeza. Faremos mais, com certeza. Fazendo mais. Lara De Angeli, parabéns aí pela live. Com certeza nós faremos mais, e eu agradeço aí a presença de todos. Uma surpresa, uma alegria, tá, Igor? Estar Foi muito bom. Aqui, né? A gente se encontrou depois de tanto tempo e pode contar comigo no que você precisar. É isso aí. Idem, temos 20 segundos aqui. Essa live vai ficar salva. Não deixe de seguir o Rodrigo,
tá ok? Lá no Instagram dele e no nosso Instagram também, @holding.familiar. Até a próxima. Deixe as suas dúvidas no direct ou nos comentários que a gente responde. Fique com Deus. Um abraço. Igor, só queria